Na nossa meditação sobre os nossos pecados aceitáveis, em Efésios capítulo 4, versículo 22. Hoje nós vamos tratar de um pecado tão comum, diário na nossa vida, e que quando eu estudei eu fiquei envergonhado, porque a gente dá muito espaço para ele. São os pecados da língua. Vamos ler então Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Agora versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Esse versículo ele tem que servir como base para nós usarmos a nossa língua. Tudo que você pensar em proferir, coloca debaixo desse filtro, antes de falar. E quando nós falamos de pecado da língua, a gente geralmente pensa em fofoca, é o primeiro que vem. Quem é fofoqueiro? Todos nós. O que é fofoca? Espalhar comentários desfavoráveis sobre alguém, mesmo que sejam verdadeiros. Ou fazer afirmações não baseadas em fatos concretos, especulando em relação à vida de alguém. Fofoca. Ou divulgar fatos da vida de outras pessoas sem o consentimento delas, independente da intenção, de difamar ou não, ou de fazer comentários sem fins malignos. Fofoca. Quantas vezes nós comentamos sobre a vida de alguém? Ah, mas é para a gente orar. Se engana. O problema é que o pecado fica pior quando a gente comenta baseado em rumores, em boatos, ou no que nós pensamos, porque a gente gosta de alimentar o nosso ego na fofoca, nosso ego maldoso, especialmente quando o comentário é negativo. Faz parte da nossa vida isso. Nós aprendemos com o próximo. Qual foi a última vez que você corrigiu um fofoqueiro? Qual foi a última vez que alguém te corrigiu? Nós aceitamos isso. E depois reclamamos que Deus não derrama poder, bênçãos. Nós esquecemos que nós reclamamos dos filhos de Deus, ou das pessoas que ainda são criaturas e Deus escolheu para serem parte da nossa geração. Nós reclamamos da soberania de Deus. E muitas vezes reclamamos murmurando e colocando um revestimento de santidade, usando qualquer texto bíblico para falar que a gente está certo em falar o que a gente fala. É um pecado que a gente tolera. E a gente pensa que quando a gente fala de pecado da língua, a gente está falando de fofoca. Mas ele é só um pecado. Tem muitos outros. E a verdade sobre o problema da língua é muito maior e mais profunda do que a fofoca. Versículo 29, eu vou ler de novo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. E ele começa com uma palavrinha bem séria aqui. Nenhuma. Nenhuma. Morde a língua agora aí, vai. Morde. Morde mais forte agora. A gente devia ficar 2 horas mordendo a língua para ela sangrar.
Porque daí quando a língua se mexer na sua boca, você vai lembrar com trauma de ter machucado a sua língua. E aí quem sabe quando você abrir a sua boca, você lembra de segurar ela para não falar besteira. Nenhuma palavra pode sair da nossa boca. O que é torpe? Torpe é o que contraria e fere os bons costumes, a moral, a decência. Ah, mas depende da sociedade, uma coisa é moral e a outra também. Muda de sociedade para sociedade. Nós não estamos falando do padrão humano, só que é a palavra de Deus. Ele está dizendo que nós não devemos proferir palavras torpes. Qual é a moral usada? A do reino dele, não é a do Brasil, muito menos a do Brasil do ano 2025, que não tem moral, é a moral celestial. Então quando você lê ou lembrar, nenhuma palavra torpe saia da sua boca, é com relação ao reino de Deus, à sua santidade, à sua pureza, à sua perfeição. Palavra torpe é o que revela um caráter vil, indecoroso, infame, algo que causa repulsa, asqueroso, nojento, segundo o padrão de Deus. Isso é torpe. Ah, mas então não é só fofoca, então não posso falar palavrões? Também não posso falar de obscenidades? Se fosse só isso, seria fácil. É muito mais do que isso. Por exemplo, mentira. Podemos falar mentiras? O que é mentira? Mentira é qualquer coisa que tenha intenção de enganar. Agora, o que você fala, você sabe se é verdade? Você tem certeza? Ou você está espalhando o que você acha? O que você lê na internet é a verdade? O jeito que você entende a Bíblia é a verdade? E você espalha isso para alguém como uma verdade? Ou você está falando, correndo o risco de estar falando uma meia-verdade, que é mentira? Você está se enganando e quer enganar as pessoas? A mentira tem a intenção de enganar. É uma afirmação falsa, é uma falta da verdade completa, ou é um exagero. Tudo isso é mentira. Mas não é só mentira, é crítica. Mesmo uma crítica verdadeira. Você pode fazer crítica verdadeira como um comentário negativo? Não. Você tem que falar o que edifica e não fazer críticas negativas. Você pode usar a língua para ser grosseiro? Não. Pecado da língua. Está se achando maior que a outra pessoa, que ela tem que ouvir, está achando que o ouvido dela é lixo para ouvir a sua porcaria? Para de ser grosseiro. E os insultos? O que são insultos? É uma palavra, uma atitude ou um gesto, aí aprofundou um pouquinho, não é só palavra, que atinge a dignidade ou a honra de alguém. Aquele olhar superior insultou a pessoa. Não deixa nenhuma palavra dita ou não dita que seja torpe sair de você. E o sarcasmo? O que é o sarcasmo? É uma zombaria, um deboche, com intuito cruel, amargo, provocador, que fere a sensibilidade de quem ouve. É uma piada ácida, ofende e ridiculariza. Isso é o sarcasmo. E a zombaria? O que é? Quando você zomba de alguém, é um insulto ou um desprezo, fazendo uma caricatura ou uma imitação. Quantas vezes alguém imita alguém fazendo uma caricatura, exagerando alguma característica que não é muito lisonjeira, que a pessoa não tem muito, que a pessoa se envergonha por ser daquele jeito, por ter aquilo, e muitos zombam da pessoa por causa daquilo. Ou indecências também. Quantas vezes falamos de indecências? Efésios 5,35 cita algumas.
Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes, que não são apropriadas, mas em vez disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não se associem com eles. Então não é para você fazer, é para não se associar com quem faz. Detalhando um pouquinho melhor, toda menção de imoralidade sexual, qualquer espécie de impureza ou de cobiça, sem obscenidade, conversas tolas, piadas indecentes. Então nós vamos falar do quê? Lembro da história que meu pai me contava da minha avó, a mãe dele. Chegou para ela um dia e falou: mãe, se for para falar mal dos outros, não vem mais aqui. Então nós vamos falar do quê? Serve salmos, hinos e cânticos espirituais, coisas que edificam uns aos outros. Não é para ficar citando versículo, é para usar os princípios do reino, para a sua boca fluir vida para as outras pessoas. Será que é só isso que nós pecamos? Não. Qualquer conversa que humilhe ou destrua alguém, seja a pessoa que você está conversando ou um terceiro, isso é torpe. Nossa lei, o Código Penal, pune 3 crimes da língua. Então no artigo 138 a 140, primeiro é calúnia, é crime. A Bíblia fala da calúnia, a nossa lei fala da calúnia. O que é calúnia? É culpabilizar falsamente alguém por um crime. A pessoa não cometeu aquele crime, mas você fala que foi ela. Traz isso para a Bíblia, para a fé. É uma acusação falsa. Um crime contra Deus é um pecado. Quando nós acusamos uma pessoa de pecar, nós estamos caluniando ela diante de Deus, se isso for mentira. Qual é a pena? Prisão de 6 meses a 2 anos e multa. E a pena que Deus traz? Ele falou no nosso texto aqui: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. O que você prefere? Nesse caso de calúnia, você vai sofrer 2 vezes. Você pode ser preso, pagar uma multa humana, e pode não entrar no céu. Não vai herdar o reino. Segundo crime. Antes do segundo. Quando é que nós caluniamos alguém? Quando dizemos que aquela pessoa não é um cristão de verdade. Você sabe? O Senhor vai escalar você então, para quando Ele enviar os servos dele para separar o joio do trigo no fim dos tempos. Porque Ele falou para a gente não fazer isso, senão a gente vai arrancar gente errada. A gente vai arrancar o joio e o trigo junto. Ele vai separar, Ele falou para deixar crescer junto. Você sabe, eu sei, que ele ali não é crente, não é cristão de verdade. Caluniei, porque não segue as mesmas orientações espirituais que eu sigo, porque não pratica as mesmas atividades que eu pratico. Nós caluniamos quando nós distorcemos a posição de alguém sobre um assunto, sem saber o que a pessoa pensa de verdade. Ele pensa isso sobre esse assunto, tem certeza? Caluniou.
Ou nós caluniamos quando nós damos proporção exagerada ao pecado de alguém, fazendo a pessoa parecer mais pecadora do que ela é, mostrando que a pessoa é mais criminosa do que ela é. O segundo pecado que está no Código Penal da língua é a difamação. É dizer falsidades ou distorções que prejudicam a reputação de alguém, ou criar uma imagem falsa da pessoa. Vamos fazer a política de hoje? Vamos falar mal do outro candidato para o povo pensar que ele é pior do que ele é. E aí vão tirar os votos dele. Quem sabe vem para nós. Está difamando. A pena humana, 3 meses a 1 ano de prisão mais multa. Quando nós atribuímos motivações erradas a alguém, nós estamos difamando. A pessoa faz o que faz, mas você não sabe a intenção. Pergunta. Se estiver certa, você vai entender. Se ela estiver errada, você pode corrigi-la. Nós não conseguimos enxergar os corações das pessoas, mas nós as difamamos, independente do nosso conhecimento da verdade, do seu contexto. Nós não sabemos as circunstâncias que a pessoa está vivendo ou já viveu para ter feito o que fez ou dito o que disse. Terceiro, injúria. A injúria é o proferir um xingamento contendo algo desonroso ou ofensivo, atingindo a dignidade, a honra e a moral da pessoa. A detenção é de 1 a 6 meses de prisão. Detenção de 1 a 6 meses ou multa, mais multa. Tá bom para você? A partir de hoje a gente vai ser mais quieto, em vez de ser mais extrovertido. A gente vai pensar mais antes de abrir a boca. A gente vai conversar melhor. Tem uma solução humana e uma solução divina. Uma solução humana é bem famosa, chama as 3 peneiras de Sócrates. Quando alguém for falar alguma coisa para você, é interessante fazer essas 3 perguntas. Primeiro na solução humana, depois nós vamos para a divina. Primeira, peneira de Sócrates, a peneira da verdade. A pessoa vai te falar um negócio, você fala, peraí, isso aí é verdade? Você vai me dizer a verdade? Tem certeza? É um fato? Não, então não quero saber. Não passou pela primeira peneira, não tem que abrir a boca. Quando você for falar, pensa nisso também. Põe a primeira peneira antes, morde a língua aí e pensa na primeira peneira da verdade. É verdade? É um fato ou eu só fiquei sabendo? Ou eu desconfio? É. Então tá, é verdade. Segunda peneira. É bondade você falar isso? É uma coisa boa que você vai fazer me falando isso? Ou é para destruir? É para edificar ou para destruir? Essa verdade. Ah, não é bom. Então não fala, não quero saber. Não passou pela segunda peneira. Ah, passou pela primeira e pela segunda. É verdade e é bom. Ótimo. Terceira peneira. Peneira da necessidade. É preciso? Convém? Ajuda? Melhora alguma coisa? Resolve? É necessário você me falar isso? Como que vai ajudar? Como que vai resolver? Não, eu só quero fofocar. Não vai resolver nada. Não fala. Humanamente falando, essas 3 peneiras resolvem 95% para mais das nossas conversas. O problema é que isso trata só da língua para fora. E a Bíblia não trata isso na língua para fora. As peneiras de Sócrates não entram no coração. A Bíblia entra. O reino de Deus não é um reino de línguas puras. É um reino de corações puros. A verdade do nosso texto é que o problema do pecado da língua envolve o nosso coração e não a nossa língua. Vamos ler de novo o versículo 22 de Efésios 4. Quanto à antiga maneira de viver,
vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Nós temos desejos enganosos. E esses desejos são desejos de humilhar, destruir e magoar. E eles nos corrompem. Nosso coração enganoso nos corrompe. É uma maneira antiga de viver. Espero que não seja a sua maneira atual. Eu espero que você tenha essa sabedoria espiritual, esse discernimento de saber quando você era esse ser podre e quando você nasceu de novo. Porque se você nasceu de novo, essa maneira é uma maneira antiga de viver, mesmo que você ainda esteja nela. Porque se você não nasceu de novo, não existe novidade de vida e você é escravo dessa maneira antiga. Você não vai conseguir mudar o seu coração sem nascer de novo. Considerando então que todos somos nascidos de novo, nós temos que não controlar a língua, mas mudar a natureza da nossa vida, despindo-nos da nossa antiga maneira de viver. É um abandono daquele estilo de vida. Todo o estilo de vida que envolve a língua. Deus não quer que você controle a sua língua. Deus quer que você manifeste uma nova natureza. Olha o que diz Mateus 12:33. Considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Você vai esperar chegar no juízo final para corrigir? Não tem mais solução. Ah, Deus vai me purificar, quando eu chegar no céu, o pecado não vai fazer parte da minha vida. Teologicamente perfeito. E carregou toda a bagagem do mau uso da língua até a glória para ser julgado por causa do que disse a vida toda. A palavra dele é clara. Ele está dando um alerta: pare já, corrija agora. Inverta essa balança. E se você quiser mesmo ser puro, faz uma listinha num caderno, que talvez um só não vai caber. Faz a listinha de tudo que você já disse de porcaria e pede perdão para Deus. E quando o Espírito confrontar você para pedir perdão para alguém, procura a pessoa. Se você for pegar toda a sua palavra inútil dita hoje para alguém, você é capaz de purificar isso antes de dormir? Toda vez que você falou mal de um político, pede perdão para Deus. Você não conhece o cara? Toda vez que você falou para alguém e a pessoa foi contaminada pela sua maldade da língua, foi uma flecha lançada que não tem volta. Seu pecado gerou outro pecado na pessoa. Ai daquele que faz o pequenininho tropeçar. É melhor colocar nele uma pedra de moinho amarrada no pescoço e se jogar no mar, do que fazer um dos meus pequenininhos pecar. Mas é um assunto tão fácil da gente criticar um político. O problema é que se a gente fala mal das pessoas, e Deus não vai pegar a nossa oração, porque Deus ouve as conversas do seu povo. São orações quando a gente conversa. Então o que você fala com alguém, Deus está ouvindo.
Ele não vai pegar essa sua oração maldosa e vai punir o cara que você está falando mal. Ele está guardando essa ira para você. O mundo acha que existe uma energia boa e uma energia ruim. Quando eu fiz Kung Fu, eu fiz 1 ano de Kung Fu, a professora era budista. E ela agradecia as nossas energias boas e pedia para a gente enviar energias boas para ela quando ela ia num campeonato. E toda a escola acreditava nela e ficava mandando energias boas para ela ter mais capacidade de vencer o campeonato. Deus não vai pegar a sua energia ruim, que você está voltando ela contra aquele político, por exemplo, para fazer ele se dar mal porque você desejou mal para ele. Ele vai acumular essa impiedade da sua vida contra você. O problema não é o que você fala, não. É o que está no coração. A língua só vai revelar o que está dentro de você. Versículo 23. Serem renovados no modo de pensar. Então não é só eu abandonar a minha maneira antiga de viver. Não. Eu também tenho que ser renovado no modo de pensar. Porque a maneira humana pensa humanamente. E a maneira divina pensa como Cristo. Então eu preciso de uma renovação na maneira de pensar. Em vez de eu pensar no andar de baixo, seguindo o padrão de baixo, a moralidade de baixo, eu subo e sigo o padrão de cima. E a minha mente muda de perspectiva. Ela para de pensar besteira, começa a pensar certo. Renove a maneira de pensar. Você não vai pensar mais como humano, você vai pensar como Jesus. Você não vai olhar para o reino do mundo, vai olhar para o reino celeste. Não vai olhar para a sabedoria do mundo, vai olhar para a palavra de Deus. Não vai ter os olhos do mundo, vai ter os olhos de Cristo. Porque o nosso coração enganoso cria pensamentos maldosos. E os nossos pensamentos fluem por meio da língua, causando destruição, humilhação, mágoas. Então nós temos que nos despir do velho homem, para nossa mente se voltar para o andar de cima, e você mudar o seu modo de pensar. Eu acho que todo mundo tem um cérebro, né? Está na hora de usar o cérebro com inteligência para usar o cérebro direito. E parar de ser escravo do coração enganoso. E deixar fluir o que a carne quer que você fale. Ah, eu pensei, nossa que delícia, vou desenvolver. Vem cá, tem agora para te falar. Que isso, e fluxo maldito. Pensa. Nosso culto de Romanos 12 é um culto racional. Pensa. Põe a inteligência para funcionar, você tem cérebro. Estou achando que os macacos são mais inteligentes do que nós, porque eles pensam muitas coisas que a gente pensa, só que eles não falam. Quem é o evoluído? A palavra fala que quando nós recebemos a graça e caímos, nós somos piores do que antes. Tem texto que diz que nós somos piores do que os animais, as bestas, porque nós temos a palavra em nós, mas nós não seguimos ela, seguimos o nosso coração enganoso. Jesus falou isso, e a gente vai ver quando a gente voltar em breve no Sermão do Monte. Se os seus olhos forem maus, que tremendas trevas você tem. Se a luz que nós recebemos da palavra não serve para fazer luz ser gerada por nós, no Espírito que habita em nós, nós temos uma luz que na verdade são trevas. Que tremendas trevas são. Isso é muito pior do que um macaco que não recebeu a luz. E ele continua no versículo 24. Revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então eu me dispo, eu vou me despir do meu velho homem, vou mudar a minha mente, e com a mente no alto agora, eu me revisto. De quê? De Cristo, o novo homem.
criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade que vem da verdade. Aí sim você entra na verdade, que é Cristo. Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele te dá sabedoria, Ele te revela tudo que você precisa para viver, para falar, para pensar. A palavra dele é clara sobre o nosso estilo de vida e como nós temos que viver. Então, se você tem essa sabedoria bíblica, guiada pelo Espírito, você tem a verdade revelada em você. Se você tem a verdade revelada, você começa a ser moldado num processo diário, constante, intenso, profundo, em alguém igual a Deus, em justiça e em santidade. Então você se despe, muda sua mente e se reveste. Não é Deus que vai fazer isso, é uma ordem para você fazer. Revista-se. Não é para você controlar sua língua, é para você ter atitudes profundas, se despindo, abandonando. Em outras palavras, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz diariamente. Dispa-se. E aí começa a pensar biblicamente. E aí se reveste de Cristo, porque Ele vai precisar ser o meio, a fonte e o alvo de tudo que você vive. Para você não fazer besteira de novo. E mesmo assim vai fazer. Na sua nova natureza, criada para ser, está sendo transformada. Precisa amadurecer essa natureza, para não usar a língua de qualquer jeito. Vamos corrigir a peneira de Sócrates. Primeira peneira da verdade. Agora no Evangelho, da verdade de Cristo. A pessoa vai falar alguma coisa para você, ou você vai falar algo para alguém. Põe na primeira peneira agora, não de Sócrates, bíblica. É verdade? É um fato? Baseado em quê? Em Cristo? É um fato em Cristo? Que você vai me dizer? Olha o texto de Efésios 4:25. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Você falou com a pessoa primeiro antes de falar para mim? Você tem que falar a verdade para ela, é verdade? É verdade que você quer falar para mim pelas costas dela? Porque eu vou ter que falar essa verdade para ela. Qual foi a primeira vez ou a última que alguém foi falar de alguém para você? Você pegou o celular e falou, espera um pouquinho que eu estou ligando para essa pessoa, fala com ela direto. Você já fez isso? Isso ia constranger de tal forma o fofoqueiro que ele nunca mais ia falar com você. Pelo menos não de fofoca. Mas a gente se torna cúmplice do fofoqueiro. É verdade? Em Cristo? Em cima desse texto, abandona a mentira e fala a verdade ao seu próximo, como irmão em Cristo, membros do mesmo corpo. É verdade em Cristo. Ótimo. Segunda peneira. Agora não é mais a peneira da bondade de Sócrates, é do amor. E nosso texto é de Efésios 4, o mesmo capítulo, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É porque você vai amar a pessoa falando isso para mim, apesar de ser verdade em Cristo, é porque você quer amá-la e quer que eu ame ela também? É por isso que você vai me falar? Não, então não fala. Então tá, vamos para a terceira peneira, a mesma, da necessidade, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para... Qual é a necessidade? A minha necessidade é edificar os outros, conforme a necessidade do momento, da pessoa, do contexto, para que conceda graça aos que a ouvem. Então tá, 3 peneiras celestiais agora, muito mais profundas do que as 3 peneiras de Sócrates.
é verdade em Cristo, é para amarmos mais, e é para suprir alguma necessidade celestial, útil para edificar quem vai ouvir e o outro que vai ser comentado. Deus quer o abandono da nossa maldade e a substituição pela justiça e santidade de Cristo. Ele traz isso para nos constranger, para a gente calar a boca mesmo e cumprir o Tiago 1,19. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Só que o texto não para aí, né? Ele fala de duas coisas: a que nós não devemos fazer, se você não reparou, e a que nós devemos fazer. O que nós não devemos fazer? Falar coisas torpes. E o que é que nós devemos fazer? Edificar. Então não é só você parar de pecar, é você emitir luz. Edifique. Fale coisas úteis para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça a quem ouve. Você vai conceder graça para mim falando isso? O que é graça? Poder. Graça é poder. Eu vou ser transformado em Cristo quando você me falar isso daquela pessoa. Eu vou ter mais autoridade em Cristo quando você me falar isso daquela pessoa. Qual foi a única vez que nós fizemos isso na nossa vida com esse filtro? Eu não me lembro de ter feito nessa profundidade. Vamos para o texto clássico de Tiago 3, para ver os maléficos efeitos da língua. Texto famoso. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha o peso dessa frase. Vou ler de novo. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Com o quê? Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Ah, eu sou de Deus. Saia do inferno da língua. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Na mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males.
Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Sua língua te impede de ter paz, ou te dá a paz. Ou você pacifica, ou você aumenta o conflito, a guerra. Você é pacificador? O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Por isso nós precisamos do Evangelho. A única solução para todas as coisas da vida, para tudo que a Bíblia ensina e exige de nós, é o Evangelho. Porque a gente não pode vencer a luta contra a língua, porque a gente tem um coração enganoso. A gente não consegue dominar o coração, só o Espírito Santo pode. E para estar no Espírito, nós temos que estar no Evangelho, crucificados, renunciados plenamente o tempo todo. Mesmo assim, nosso coração se levanta. Nós só vamos ter a sabedoria do alto quando nós nos despirmos da sabedoria humana. Olha 1 Coríntios 3,18. Você precisa escolher um lado, se posicionar, saber o que você vai desenvolver na sua vida, onde você vai investir a sua vida. 1 Coríntios 3,18. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, e também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Deus deu toda a eternidade para os seus filhos, para nós. Nos deu para Cristo e Cristo é dele. Todas as coisas. E nós ficamos contemplando sabedoria humana, correndo atrás de ciência, filosofia, conhecimento, teorias. Eu conheço gente que morreu fazendo atividade física, abandonando vícios, estudando vitaminas, plantas, curas, remédios, atitudes saudáveis, e morreu antes da hora. Isso é loucura. Deus chama isso que ele apanha os sábios na astúcia deles. Porque se você olhar mesmo, não teve provavelmente muita gente mais inteligente do que Sócrates na história humana. E a sabedoria dele, que todo mundo se dedica a estudar, a conhecer, a decorar, a seguir, é da língua para fora. Então, Deus chama isso de pensamentos fúteis. A sabedoria do alto é dada junto com o revestimento de Cristo. Quando o seu coração enganoso se manifestar e te convidar a sentir, a pensar e a falar besteira, põe ele na cruz de volta. Não dá brecha para ele. Nosso texto de Efésios 4:26 é muito claro sobre isso. Nós já falamos em outras mensagens. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então, quando o seu coração enganoso quiser fazer você sentir, pensar e falar, não dá lugar para o diabo.
Que o diabo está ali jogando os dardos inflamados dele para você dar brecha, para você abrir essa oportunidade. E a gente gosta de fazer isso. Não dá espaço para o diabo. Revista-se de Cristo. E tem um coração de Davi, que orou assim no Salmo 19:14. Olha que oração. Lembra que a língua é o maior problema que a gente tem. E se uma pessoa controlar ela, ela controla o corpo todo e é uma pessoa perfeita. Vamos ler esse texto agora de Davi, o desejo do coração dele. Salmo 19:14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Coloque Efésios 4 na sua mente e faz essa oração todos os dias. Que a palavra da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Vamos orar?